Senhor presidente, senhoras e senhores convidados aqui presentes para homenagear nosso querido Miguel Arraes, queridíssimo senador Pedro Simon, Beto Albuquerque, nosso companheiro, Geraldo Júlio, prefeito da querida capital de Pernambuco, Recife, o nosso governador Paulo e a nossa querida amiga, filha de Arraes, representando também a sua família, ministra do Tribunal de Contas da União e ex-deputada federal por Pernambuco, Ana Arraes. Como líder, querido líder do Senado, senador Antônio Carlos Valadares, que me sucederá na fala, quero também saudar a todos os colegas do parlamento que aqui estão participando dessa nossa reverência ao senador, ou ao nosso querido Miguel Arraes, José Almino, representando também a família, os netos de Arraes, bisnetos de Arraes, queridos companheiros do partido, militantes do partido, que estão aqui presentes. Como o meu querido deputado Tadeu Alencar, eu também desisti do meu discurso escrito ontem à noite, porque já compreendemos que o estender desta sessão já torna difícil a participação dos diversos convidados que para ela vieram, em função da mudança de horário. E eu quero pessoalmente explicar que nós tínhamos feito um acordo no Senado Federal de que essa sessão se realizaria no Senado, por ser um espaço menor. A convocação dessa sessão se deu e a sua confirmação através do Diário Oficial do Senado, convocado para 10 horas da manhã, e, infelizmente, na última hora, o acordo firmado, reafirmado diversas vezes por mim, foi modificado para que se realizasse primeiro uma sessão de votação que se estendeu até há bem pouco tempo atrás. Então, eu registrei o meu desagrado com esse comportamento do Senado, mas tivemos uma saída organizada competentemente pelo companheiro Tadeu Alencar, que nos permitiu estar aqui hoje realizando, dando prosseguimento a essa desejada homenagem ao nosso governador Miguel Arraes. Eu praticamente herdei a admiração por Arraes de meu pai, que fará, no próximo ano, de 2017, faria também 100 anos de nascido. Já me criei ouvindo seu Aurélio falar de Arraes e tive a oportunidade de vê-lo ir pegar um ônibus e uma excursão em Salvador para receber Arraes em Pernambuco, em Recife, e contar depois. Arraes está aí, era o grande clamor, a grande palavra de ordem que se usava naquele momento. Confesso que não entendia direito o que era aquilo, mas entendia que o Arraes está aí, queria dizer, Arraes está aqui, mas ao mesmo tempo tinha uma função fonética, uma função de, como se enganar aqueles que o perseguiam com a história de que arrasta aí, arrasta o pé aí, um pouco essa memória que meu pai nos passava. E tive a oportunidade de conviver com a Arraes, como a maior parte das pessoas que estão aqui presentes, na militância no Partido Socialista Brasileiro, conviver com a sua singular figura, que, ao dirigir uma reunião, era uma pessoa que conseguia conduzi-la no sentido político mais profundo, mas também conseguia ser engraçado, fazer com que nós participássemos quase que afetivamente daquele momento. O primeiro governo de Arraes, após ter sido prefeito de Recife, cidade que ele muito amou, e ter assumido o governo de Pernambuco, ele teve
3 pilares de construção no seu planejamento, e que são marcas não apenas do seu primeiro governo, mas de todos os outros governos, e que prosseguiram como marca de uma atuação política também no governo de Eduardo. Primeiro foi o campo, né, uma política social de enfrentamento dos interesses dos grandes coronéis do açúcar em favor dos trabalhadores rurais no campo, portanto, abordando a base econômica da sociedade do seu estado de Pernambuco, redefinindo um olhar no governo sobre essa base econômica a favor daqueles que mais necessitavam. O segundo é a sua política de cultura, o fortalecimento de uma visão de cultura popular que assegurava um enraizamento e uma preservação da raiz da cultura popular do seu Estado, que não era apenas do seu Estado, mas de todo o Nordeste brasileiro. E o terceiro é a sua ligação com o futuro, com o início de uma política de ciência e tecnologia, lá atrás, já nos anos 60, depois continuada no seu governo e, finalmente, continuada pelo PSB, que absorveu e digamos assim, se apropriou desses elementos todos construídos por Arraes na sua gestão. Acrescentaria isso à sua defesa intensa e que também se fez presente como ferramenta de gestão da participação popular. Acho que esses 4 pilares que são expressos no pensamento de Arraes, depois, quando ele os desenvolve dentro do Partido Socialista e em diversos textos seus, e que são hoje exemplos que o partido continua a usar para passar a outras gerações do que é uma gestão vinculada às raízes do povo, a sua preocupação, o seu amor pelo povo. Arraes, como já foi dito por muitos, era um sertanejo no mundo e do mundo. Desenvolveu uma solidariedade internacionalista a todos os povos com quem conviveu no período do exílio, deu uma contribuição imensa à articulação dos brasileiros na resistência democrática no exílio. Ele e sua família e sua irmã são conhecidos e foram conhecidos de toda a resistência democrática na Europa, justamente pela contribuição que puderam dar a ela. E, de volta ao Brasil, se associando imediatamente à consolidação da ideia de reconstruir o Brasil com novas ideias, um Brasil que saía da ditadura e que queria e exigia que o novo momento fosse um momento de dividir o bolo econômico com toda a nação. Essa era o grande desejo dos trabalhadores e das camadas populares do nosso país. Por isso eu decidi não ler, mas como já assumi o compromisso com Tadeu, nós vamos incorporar todos os discursos escritos nos anais da casa, como o regimento nos aguarda, mas eu queria ler rapidamente só alguns trechos do próprio pensamento de Arraes. Quando Arraes ingressa no PSB, um partido socialista, e ele busca expressar a sua maneira o que ele pensava que era o socialismo. E ele diz: eu acho que a humanidade tem de encontrar um sistema que busque uma solução satisfatória para todos e pregue a pacificação das relações humanas. O socialismo seria essa busca da solução satisfatória para todos. Depois, em 94, Arraes, eleito para o 3º mandato, enfrenta, novamente, sem dúvida, aclamado pelo povo, enfrenta a asfixia de recursos em contraposição e oposição ao governo federal e uma grave crise fiscal. E ele diz: nesses tempos em que todos os esforços são feitos
em nome da estabilidade econômica, asseverava, colocando os pingos nos is. A estabilidade que nós queremos é a que permite reformular de modo construtivo os rumos do país, abrindo caminhos para a consolidação de uma nação onde brasileiros não sejam tratados como estrangeiros, separados pelo fosso de vergonha entre os que comem 3 vezes ao dia e os que nada comem. Mas também alertava: a estabilidade total só existe na morte, e nós não queremos morrer, queremos sobreviver. Assim era Miguel Arraes. E esse seu exemplo em gestão, continuado por Eduardo, que não só manteve os pilares fundamentais do governo de Arraes, mas o modernizou, o adequou à nova realidade política e de gestão do Brasil, servindo como referência para todas as gestões do nosso partido e, mais uma vez, sendo mais um legado da família Arraes para a sociedade brasileira, para a política brasileira, no exemplo de ética, de honestidade e de compromisso com os interesses do povo. E, finalmente, Arraes nos dá uma outra lição. Nesses tempos de tanta intransigência, de tanta dificuldade da convivência entre os diferentes, Arraes nos diz: nunca me preocupei com rótulos. O rótulo de radical, conciliador, não tem nenhum sentido para mim, como não tinha sentido me chamarem de comunista no passado. O que importa é a prática política. O que importa são os posicionamentos que se tomam ao lado de determinadas camadas sociais em defesa de teses que interessam a nação como um todo. É esse exemplo de brasileiro que hoje aqui reverenciamos naquele que seria seu 100º aniversário. Que o Partido Socialista Brasileiro e todos nós saibamos honrar o seu legado. Muito obrigada.